E aí, senhoras e senhores, a mais um podcast do esporte. Hoje um podcast com bastante conteúdo, né? Porque no último podcast da semana passada a gente comentou sobre a eliminação do Grêmio na Copa do Brasil e quis o destino, né? Crueldade do destino. O Internacional foi eliminado pelo Globo, né, por 2-0 e um placar que reflete exatamente o que foi o jogo. É um Internacional que não conseguiu se impor diante de um adversário, né, com uma folha salarial tecnicamente muito mais limitado que o time do Internacional e foi superior na partida. A grande verdade é essa: a equipe do Globo foi superior. Ah, você está falando disso, é águas passadas. A gente tem que comentar, porque foi uma eliminação que, poxa, o torcedor foi da euforia ao inferno, né? O torcedor tirando o sarro do tricolor e de repente, né, em questão de algumas horas, tudo isso vai por água abaixo, vira motivo de chacota, né? Porque a eliminação do Internacional foi muito pior do que a eliminação do Grêmio, né? Muito pior, porque o adversário do Grêmio era um adversário muito mais complicado, né? Ah, o Grêmio tá na Série B, o, o Mirassol tá na Série C, mas o Mirassol vem fazendo uma grande campanha no Campeonato Paulista. É um time bem organizado, é um time bem treinado. Inclusive o treinador, né, vai sair do Mirassol e vai treinar o Juventude, né? Foi credenciado aí, foi premiado, o Eduardo Batista, né? Premiado aí por essa boa campanha. E ele falou em entrevista, né, que ele escolheu ficar no Mirassol, tocar este projeto. Por quê? Porque ali ele teria tempo de estudar, né, de voltar, dar dois passos atrás, né, dar um passo para trás para você poder dar dois para frente. Foi isso que ele quis fazer, dele pegar um ambiente um pouco mais tranquilo, sem muita pressão, uma equipe que não disputa tantas partidas no ano, então você tem mais tempo no caso ele de treinador, se dedicar à própria carreira, né, estudar um pouco mais sobre o futebol. E ele, ao longo dessa trajetória, ele fez isso, obviamente estudando, se aprimorando como treinador, mas também trabalhando para o crescimento da equipe. O resultado a gente viu aí, né? Agora é diferente do Globo, e não é qualquer... não é menosprezando, não é diminuindo de qualquer maneira a equipe do Globo. Mas a equipe do Globo, a folha salarial, se eu não me engano, que eu ouvi, né, depois do jogo, não chega nem a 80 mil. Cara, assim, 80 mil, que jogador que ganha 80 mil hoje numa equipe da Série A? Assim, é bizarro. É uma discrepância muito grande, tá? E o Internacional bancou a permanência, bancou e ainda banca a permanência do Cacique Medina. O diretor de futebol caiu, há boatos, né, de Alexandre Matos, mas o Cacique Medina permanece ainda no comando do Internacional. Eu acho que o momento derradeiro é o Grenal, tá? O momento derradeiro é o Grenal. O Internacional demitir o treinador agora é assinar a sentença da derrota no Grenal. E o Internacional não quer isso, né? Tem um trabalho que começou na pré-temporada, um treinador que eles apostaram e eles agora vão dar sequência. Até porque a multa rescisória desse cidadão deve ser uma bagatela bem baixa, né? Ah, mas o Inter recebeu uma bolada pelo Yuri Alberto, né? Mas o ideal é que essa grana seja usada para pagar dívidas, para reforços, se é que já não foi usada, e também para pagar dívidas e reforços, no caso, né? Não para ficar pagando multa rescisória de um treinador que acabou de chegar. Que o trabalho não é bom, o trabalho não é bom, né? O trabalho é muito ruim, tá? O treinador tá na corda bamba e eu repito, eu acho que o momento derradeiro é essa disputa, esse Grenal, tá? Esse jogo contra o Grêmio. Se empatar, eu acho que ainda tem chance dele permanecer, tá? Agora a derrota vai culminar com a queda do treinador. Eu acho que até um empate o Medina cai, tá? Eu acho que o Internacional só não mandou o cara embora porque ele já tá treinando, tem mais sequência, né? Ele conhece um pouco mais o elenco, né? E você mandar o cara embora antes de um clássico é assinar a sentença da derrota. E vendo também
o Corinthians contra o São Paulo, né, viu que o Corinthians, apesar de não jogar mal, foi superado pelo São Paulo. O São Paulo teve volume de jogo para vencer o Corinthians, mereceu a vitória. Não estou falando que o São Paulo deu nó tático, jogou muito mais bola. Não foi isso. O São Paulo teve volume de jogo para segurar o Corinthians e por isso saiu vencedor. E por isso eu acho que a vitória foi merecida. Então, vendo, né, esse clássico que aconteceu em São Paulo, é ainda mais arriscado você mandar um treinador embora e apostar num interino, apostar que alguma coisa vai mudar. Às vezes muda, às vezes tem coisas que é engraçado, né? O jogador fala que não quer derrubar o treinador, mas é impressionante como muda, né? Como foi o Corinthians no caso após a queda do Silvinho, como mudou. Porque não foi assim, o Fernando Lázaro teve 2, 3 jogos para arrumar o Corinthians. Não, foi da noite pro dia. De um jogo pro outro, o Corinthians mudou completamente. Tudo bem que muito por conta da escalação do Fernando Lázaro, sim, mas né, tem coisas que são meio inexplicáveis, né? Mas enfim, então às vezes faz bem, às vezes muda o ânimo, às vezes os jogadores não estão gostando da metodologia. E aí fala-se, né, especula-se um retorno do Odair Hellmann, né? Diz que o treinador sinaliza positivo se for o Internacional, tudo boataria, né? Claro que a gente não sabe o quanto de veracidade que tem nisso. Ele não é um treinador consagrado ainda, ele é muito bom treinador e eu acho que ele nem deveria ter sido mandado embora, né? Porque ele reergueu o Internacional da Série B, fez uma boa campanha, né, na Série A, chegando à final de Copa do Brasil e depois a derrota na final ele foi mandado embora, né? Mas eu acho que o trabalho dele estava em franca ascensão no Internacional. Estava em franca ascensão. Acho que foi um grande erro ter demitido. Tudo bem, aí veio... o Inter apostou, por exemplo, no Eduardo Cudê. Eu acho que deu muito certo. Ele saiu por uma questão de sonho de jogar na Europa. Mas... E aí seguiu apostando, né? Teve a passagem do Aguirre que não deu certo. Agora o Cacique Medina, que aí com certeza não dá certo. E eu acho que ele não vai durar no cargo. Eu acho que o Inter só não quer demiti-lo antes de um clássico. Tá? E mesmo vencendo o clássico, eu acho que o Inter vai mandá-lo embora se, né, conseguir uma sinalização, um desfecho positivo, eventualmente com o Odair Hellmann. Se é que a diretoria quer isso. Né? Se a diretoria quer o Odair Hellmann, se a diretoria quer o Cuca, por exemplo. E aqui não estou falando que tem qualquer boataria. Sim, a diretoria vai tentar a contratação de um novo treinador. Se eles receberem um aceno positivo, independentemente do que aconteça nesse clássico, nesse Grenal, o Cacique Medina vai ser mandado embora porque o treinador, né, para não passar o perrengue que passou o Atlético Mineiro, o Corinthians, o Santos foi um pouco mais rápido, mas é porque o Santos não se aventurou na Europa, né? Para não passar o perrengue que passou aí, né, o Galo e o Corinthians, o Inter tem que estar com alguma coisa engavetada, né? Bem engavetada não, bem encaminhada. Então a gente obviamente vai acompanhar, vai repercutir. Eu, sincero, honestamente, eu acho que o treinador já caiu. Ele só não foi mandado embora porque aí é assinar a sentença da derrota no Grenal. Isso não pode acontecer. Isso é inconcebível, isso é inadmissível. Né? Então eu acho que o Inter deve estar na busca de um novo treinador e assim que esse novo treinador sinalizar, der um ok, um joinha, eu acho que o Inter vai acabar abrindo mão de fato, né, do trabalho do Cacique Medina, que não é bom, né? Não deu liga, não funcionou, infelizmente é isso. Eu não sou a favor, não sou, mas já teve muito tempo e parece que o trabalho está em declínio. Em vez do trabalho evoluir, ele está em declínio. E isso é o que mais preocupa, né? Porque você não vê qualquer sinalização positiva de que algo bom vai acontecer. Você não vê, não tem uma partida que se olha e fala, nossa, tá para tirar coisas boas. Que é, por exemplo, como o São Paulo, o Santos do Carille ainda, né? Que eu sempre disse. Você vê 15, São Paulo no início do campeonato, né? Agora tá melhorando muito. Você vê 15, 20 minutos da equipe de muita intensidade, onde você tira coisas positivas. O Internacional não. Parece que tá em declínio, parece que tá desaprendendo. É impressionante, eu acho que o treinador perdeu o comando do vestiário. Os jogadores não estão comprando a ideia do treinador mais. Já está em xeque o trabalho do treinador. Tá, vamos falar aqui, passar pelo Campeonato Carioca, porque o Fluminense venceu o Resende por 4-0 e que
Cara, e que campanha que fez o Fluminense, que campanha que vem fazendo o Fluminense depois de um início meio tumultuado, com o torcedor chamando o Abel Braga de burro, engatou uma sequência de vitórias e o Abel Braga conduz esse time do Fluminense à conquista da taça. Qual que é o nome? Eu sempre esqueço, né? O Campeonato Carioca tem a Taça Guanabara, peço perdão aqui ao torcedor. Conduziu a equipe do Fluminense à Taça Guanabara com uma rodada de antecedência. Então, a campanha do Fluminense, do Tricolor, é impressionante. 11ª vitória consecutiva. E o Abel falou, né, depois, que ele quer manter isso. Ele quer isso. Ele quer manter essa sequência de vitória. Ele conseguiu uma sequência impressionante com o Internacional no Campeonato Brasileiro quando foi vice-campeão. Né? E agora ele está conseguindo fazer isso com o Fluminense. É um baita treinador. Tá? Vem fazendo um grande trabalho. Uma equipe que se reforçou, contratou jogadores, os tais dos medalhões, e os caras vêm correspondendo. Né? O Fluminense não foi. O Fluminense não trocou o certo pelo duvidoso. Trouxe caras consagrados, experientes, os caras que uma carreira impecável. Felipe Melo talvez tenha a questão da Copa do Mundo, que muita gente ainda o critica, ele ainda é lembrado por isso, mas eu, sincero e honestamente, acho que o Felipe Melo, a única culpa que ele teve ali foi na expulsão, porque o Brasil não ia conseguir virar aquele jogo nem com o Felipe Melo em campo, não ia virar. Tá? Pela forma como caiu de produção naquela partida, né, já estava perdendo, inclusive, quando o Felipe Melo foi expulso. Né? Então, e aí fala, mas teve o erro dele com o Júlio César lá. Ele subiu para dividir a bola. Né? É o trabalho dele, ele tá lá para fazer isso. Eu acho que ali foi mais falha do Júlio César do que do próprio Felipe Melo. Mas enfim, é um jogador que está marcado, mas eu não acho que é uma carreira, para mim, impecável do Felipe Melo. E o Fluminense não trocou o Fluminense foi pelo certo, não apostou no duvidoso. Vamos contratar jogadores experientes, campeões, com um currículo impecável, que as coisas vão dar certo e estão dando certo. Estão dando muito certo. Grande trabalho, baita trabalho. É a equipe a ser batida no Rio de Janeiro neste momento, tá? Neste momento, sim. Pela campanha, pelo início de temporada que faz. Não é aqui demérito algum, não é desmerecendo o Flamengo. De forma alguma, antes que o torcedor ache que eu tô querendo desmerecer a equipe rubro-negra, de forma alguma. Em termos de elenco, o Flamengo sobra em relação ao Fluminense. Mas em termos do que está sendo jogado e do resultado acima de tudo, né? Porque jogar bonito, jogar bem, o Fluminense deixa a desejar em algumas partidas. Mas a questão do resultado, o que consagra, o que vence jogos, o que vence campeonatos é o resultado. E no aspecto resultado, o Fluminense está sobrando neste momento no estado do Rio de Janeiro. Neste momento, sim. Neste momento, sim. Então é grande campanha, o time que vai se consolidando cada vez mais e um trabalho que vem se consolidando cada vez mais, uma equipe que está fechada com o treinador que está fechado com a equipe e o resultado está aí. Fluminense, grande trabalho, grande campanha, né, e leva aí a Taça Guanabara com uma rodada de antecedência. Tá? Vamos falar agora de Campeonato Paulista, porque o Santos tinha um jogo contra a Ferroviária. Né, era uma partida muito aguardada, porque era a partida de estreia aí do Fabian Bustos, né, o novo treinador do Santos, e deu sorte o treinador, hein? Deu sorte o treinador, né, porque ele não teve tempo de treinar, por isso que eu estou dizendo que ele teve sorte. Né? Você estrear, por mais que seja uma Ferroviária, não é um clássico paulista, mas com pouquíssimo tempo de trabalho, se você perde, a pressão é imensa. Pelo momento que está o Santos, o Corinthians é outro cenário, o Corinthians é diferente. O Corinthians estava numa sequência de vitórias, o Santos não. O Santos neste momento não está indo para o mata-mata do Campeonato Paulista. Então ele teve a sorte ali que o estádio Fonte Luminosa teve um problema com a energia elétrica, a luz não voltou, muita chuva, né, em São Paulo como um todo, e o jogo foi adiado. Então vai ter um tempinho a mais de treinar, de trabalhar, de ter calma, de respirar, de entender o elenco, e é bom para ele que ele tem mais tempo de trabalho, né?
falando aqui só dos jogos do sábado, depois eu vou para os jogos de domingo, tá? Tô passando dia a dia para não me perder aqui. Tem que ir devagar, né? A gente tem que ir aos poucos, senão a gente acaba se perdendo. O Grêmio empatou com o Novo Hamburgo, tá? O Roger Machado chegou, teve aquela goleada avassaladora. Parecia que o trabalho ia dar certo do dia para noite. E agora a gente vê as coisas voltarem à normalidade, né? Eliminação para o Mirassol, agora o empate com o Novo Hamburgo. As coisas começam a voltar à normalidade normal de início de trabalho, né? Aquele resultado ali foi meio enganoso, né? O torcedor não pode se iludir. E agora sim começa um novo trabalho. A gente está vendo que o trabalho está começando. E vai ser normal, né? Isso são ossos do ofício. Optou por uma troca de treinador com o Campeonato Gaúcho rodando. É isso, está sujeito a isso. E que sirva de exemplo também para o Internacional, se eventualmente decidir trocar o treinador. O trabalho do Medina também está sendo bem ruim, mas se trocar você tem que estar pensando no resultado negativo primeiro. E não sonhar que as coisas vão dar certo logo de cara, né? Você não pode achar que exceção é regra, né? Fala do sair do Campeonato Paulista, agora eu vou voltar para o Campeonato Paulista para falar do clássico, né? Do clássico São Paulo e Corinthians, jogo no Morumbi, o jogo que tinha um tabu gigantesco, né? A ser superado pela equipe do Corinthians, né? Estreia do Vitor Pereira, novo treinador do Corinthians, e o fato é que o São Paulo saiu vencedor. Jogo que também teve problema com chuva, com energia, teve um atraso aí, e eu acho que talvez foi bom para o São Paulo, né? Porque no momento de falta de concentração do Corinthians, que foi no início do jogo, não tinha ainda nem um minuto de jogo, o Caleri fez valer aquela máxima do torcedor tricolor, né? Que é o quê? Toca no Caleri que é gol, né? E foi isso que aconteceu. Tocou no Caleri, o gol saiu com 51 segundos e a partida permaneceu dessa forma, né? A gente viu variações táticas do Corinthians, a gente viu um Corinthians que tentou buscar o resultado, mas a gente viu um São Paulo que entrou para vencer. Um São Paulo que entrou para manter o tabu. Um São Paulo que mostrou a evolução da equipe desde o início do Campeonato Paulista. Um São Paulo que mostra uma perspectiva muito positiva para o torcedor. Pensar em títulos, esquece. O torcedor São Paulino não pode. E aí eu já puxo para esse assunto, porque a gente vê nas redes sociais alguns torcedores já postando Jason, né? Muito cuidado com essa empolgação, muito cuidado. Eu acho que ainda é muito cedo para se empolgar. O São Paulo joga bem em clássicos, isso é verdade. E eu acho que tem que ser comemorado. Uma vitória em um clássico tem que ser muito comemorado. Mas isso não pode criar uma ilusão, né? O São Paulo foi se fazendo de ilusão nos últimos anos. O São Paulo não pode se... O torcedor não pode se iludir mais uma vez. Tem que comemorar, tem que tirar sarro, tem que festejar mesmo. Tá? O Rogério Ceni aí, 4 vitórias consecutivas contra rivais. Tá? Acho que é o primeiro treinador do São Paulo a conseguir 4 vitórias consecutivas contra em clássicos, né? Em clássicos, não é rivais, rival tem um monte, né? Em clássicos, clássicos paulistas, o Rogério Ceni é o primeiro treinador, se eu não me engano, a engatar essa sequência de vitórias. Então tem que celebrar muito, o torcedor tem que celebrar demais. Agora não pode se iludir. Tem que tirar sarro, tem que tirar zoação, mas esquece essa história do Jason nesse momento. O São Paulo ainda tem muita coisa para evoluir. Não fosse, né, talvez o único momento aí de descontração do Corinthians, a partida terminaria muito provavelmente empatada, tá? E não seria demérito nenhum. Eu acho que o São Paulo mereceu, porque foi um time valente, um time que teve volume de jogo. Esse que é importante. Não um time que só se defendeu, que esperou o Corinthians, não. Foram 2 equipes muito bem organizadas e prevaleceu aquele que aproveitou o seu espaço, talvez o único grande espaço, que é o Caleri, foi lá e meteu a bola para a rede, né? E aí se fala torcedor palmeirense fica na bronca, né? Porque o camisa 9 está fazendo falta para o Palmeiras, já vou falar de Palmeiras ainda. Então acho que foi uma grande partida, um clássico muito bem jogado, mostra que o São Paulo está no caminho certo e que o Corinthians também
em alguns jogos a gente vai começar a ver uma evolução no trabalho do Vitor Pereira. Eu acho que sim. Eu acredito que sim. É um cara que a gente conseguiu ver já, repito, algumas variações táticas. Só um minuto, galera. Deixa eu só ativar um negócio aqui. Voltei, perdão. E foi possível ver algumas variações táticas e o Corinthians talvez conseguindo assimilar essas ideias e fazendo essas transições com mais naturalidade, com mais velocidade, tem tudo para crescer para cima dos adversários e crescer bem, né, ao longo da temporada. Tem tudo. Né? É um grande treinador. Talvez os portugueses que estão no Brasil hoje é o mais conceituado, né, pelo histórico, pelos títulos conquistados. Então acho que tem tudo para fazer um grande trabalho. Eu acho que foi uma sinalização muito positiva essa primeira partida do Vitor Pereira, chegar, assumir a bronca de treinar a equipe no jogo de estreia em um clássico onde havia um tabu gigantesco na casa do adversário. O cara precisa ter muita coragem, né? E mostrou personalidade o Corinthians, esse novo Corinthians do Vitor Pereira. Eu acredito que vai ser um grande trabalho, que ele vai conseguir fazer um grande trabalho. E para o São Paulo, franca evolução do trabalho do Rogério Ceni. E aí eu sempre fui um defensor do Rogério Ceni, sempre, que é um treinador que já não deve para ninguém. O Rogério Ceni, o histórico fala por si só. Se o São Paulo não quisesse apostar mais no Rogério Ceni, acabou. O São Paulo não ia conseguir mais nada pelos próximos 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos. Porque você não conseguir. Você traz treinadores mais velhos, treinadores mais novos. E aí você traz um cara que une experiência, currículo, juventude, né? E não dá certo, poxa, aí acabou, velho. E identificado com o clube, aí acabou, né? Então o São Paulo fez certo. O Rogério Ceni, aliás, o São Paulo não, porque eu acho que o São Paulo teria mandado o Rogério Ceni embora. O Rogério Ceni fez certo de ir para a coletiva, expor os problemas, expor as feridas, né? E aí a torcida fechou com ele e aí ficou ruim para a diretoria, né? E ficou difícil para a direção não manter o Rogério Ceni. Então acho que ele chegou perto de cair, viu? Acho que o Rogério Ceni chegou muito perto de cair. Só que ele, com esses momentos sincerão, ele acabou conquistando a torcida tricolor e teve sequência no trabalho e agora a gente vê o resultado. O resultado tá aí, né? Esse é o resultado de quando você aposta num bom trabalho, num bom treinador, é esse o resultado que você tem, tá? Vamos partir para os jogos de domingo, tá? Eu queria falar primeiramente do clássico Flamengo e Vasco, tá? Flamengo e Vasco, 2-1 Flamengo, jogo que foi difícil pro Flamengo, hein? O gol da vitória saiu já no final do jogo com o Arrascaeta em uma partida onde o Andreas Pereira falhou de novo. E eu acho que não vai ter mais clima pro cara, tá? Se bem que pra mim, sincero honestamente, tá? Essa falha do Andreas Pereira é normal. Ele perde a bola, diferentemente da final da Libertadores, ele perde a bola no campo de ataque. E aí o Vasco tem todo o mérito do contra-ataque. O Vasco tem todo o mérito do contra-ataque. Foi uma falha do Andreas? Foi, mas, cara, o Gabriel Peck, né? Ele correu o campo inteiro. O Davi Luiz, ele teve a chance de ir pro mano a mano. E ele não foi. Ele poderia ter corrido na diagonal para tentar bloquear o cara. Não precisava cortar. Ele poderia só entrar na frente para dificultar. Ele preferiu correr reto, tomar o seu posicionamento na grande área. E aí o grande mérito do Gabriel de fazer um golaço, né? Então a culpa foi do Andreas Pereira? Não foi. Ele perdeu a bola no campo de ataque. O mérito todo foi do Gabriel Peck. E eu acho que se alguém tem que ser cobrado era o Davi Luiz, porque ele era o cara que teve tempo de fazer a cobertura, pelo menos, para dificultar a vida, né? Porque aí o cara tem que parar, tem que segurar a bola e dar tempo de mais gente voltar. E ele não fez isso. O Hugo eu acho que também estava um pouquinho adiantado, não sei. Sim, são vários pontos de erros e eu não acho que o erro maior tenha sido do Andreas Pereira. Eu acho que quem errou mesmo foi o
foi o Paulo Souza depois, que depois do erro ele substituiu o Andreas Pereira. E aí a torcida do Flamengo se manifestou com todo o carinho do mundo para cima do jogador. Eu acho que foi muito mal treinador. Muito mal treinador. Tudo bem que ele estava querendo vencer, ele estava focado nisso. E talvez tenha sido uma substituição que já estava encomendada ali. Mas, poxa, dá um tempo a mais, né? Vai fazer isso para quem. O que ele fez queimou o jogador. Ele já estava queimado, aí queima muito mais. Eu acho que o Flamengo não vai fechar a compra do atleta, tá? Não vai, até porque tá segurando, né? Tá querendo comprar, mas aí entrou uma cobrança aí de dívida do Banco Central. O Flamengo tá aguardando para ver quanto vai ser esse valor. Eu acho que não tem clima mais para o Andreas Pereira no Flamengo. Eu acho que não tem, tá? O Paulo Souza pode gostar muito do jogador, pode querer contar com ele, mas eu acho que não tem clima. E a diretoria não vai fechar a compra mais, até porque tem essa dívida aí pendente, se vai ser cobrado ou não, se vai ter reajuste no valor ou não. É isso que o Flamengo está brigando para tentar diminuir essa cobrança, e ainda não está definido, a gente não tem nada definido, mas está segurando as contratações agora o Flamengo, em virtude dessa possível... Essa possível não, a cobrança vai vir. Só precisa entender agora se vai ser uma cobrança nos valores que estão sendo falados hoje, de, poxa, mais de 100 milhões de reais, ou se o Flamengo vai conseguir negociar um ajuste nesse valor, tá? Mas o fato é que o Flamengo saiu vencedor, não foi uma grande partida, tá? Mais uma partida em que o Flamengo não foi brilhante, tá deixando a desejar, o Paulo Souza já teve tempo de trabalhar, o Flamengo fez uma grande partida contra o Galo na Supercopa do Brasil e agora, não sei, né? Uma tiriça, né? Não tá engrenando, não tá encaixando, não dá para entender. Não dá para entender. E eu repito, já teve tempo, né? Teve muito tempo para fazer. E não é assim, é diferente, por exemplo, do Cacique Medina no Internacional. Tá? O Cacique Medina teve partidas boas, partidas ruins, e agora parece que tá em queda livre. Parece que está desinvoluindo, né? Não sei nem se existe essa palavra. O do Paulo Souza, não. O Flamengo do Paulo Souza é sempre essas partidas, mais ou menos. Tem uma ou outra que o time joga demais e aí volta para esse mesmo nível, meio mais ou menos assim. Mais ou menos não, né? Pô, o Flamengo está ganhando. Mas assim, se espera mais de uma equipe com o elenco que tem o Flamengo. Esse é o ponto que eu quero chegar. Não é que... Eu não acho que o time está jogando muito mal. Acho que o que vale mesmo são os jogos decisivos. O Fluminense já levou a Taça Guanabara, então, cara, vamos fazer um jogo protocolar aqui, né? Claro que é importante vencer o Clássico, mas fizeram uma partida protocolar. E é meio assim que eu vejo o Flamengo encarando o Campeonato Carioca, tá? Não sinto que o time tá com gana mesmo, com vontade de ganhar. Porque quando o time tá com vontade de ganhar, a gente viu o que aconteceu, né? Na Supercopa do Brasil. Quis muito e foi um grande jogo. Aquilo lá foi um grande jogo. Então acho que não só o trabalho do Paulo Souza, mas a equipe também não tá assim. Poxa, a gente tem que ganhar o Campeonato Carioca. É claro que na hora do vamos ver, eu acho que vai subir o nível. Mas neste momento é uma equipe que sabe que já vai chegar lá. Então estão fazendo partidas protocolares. Mas aí o torcedor fica na bronca ao longo do caminho, porque quer ver a equipe fazendo grandes atuações, uma após a outra. E não é isso que está acontecendo. Mas eu acho que o torcedor tem que ter um pouco de paciência, porque as coisas vão acontecer, tá? Vai dar tudo certo. Acho que vai dar tudo certo. Imagino eu que vai dar tudo certo, tá? Partir agora para o Campeonato Gaúcho. O Internacional, depois da eliminação pro Globo, venceu 1-0 pro Aimoré. Partida que também muito ruim. Torcida vaiando. E já falei um pouco sobre... Não vou me delongar mais sobre isso, né? Mas eu acho que o futuro do Cacique Medina já está definido, né? A equipe só não quer demiti-lo antes do Clássico. Mas eu acho que o futuro do cara já está definido. A diretoria já definiu o futuro do Cacique Medina, tá? Falei do... Deixa eu voltar rapidinho pro questão do Clássico. Eu esqueci de falar. O Vasco está na bronca por uma possível cobrança por marcação de penalidade, tá? O VAR nem chamou para revisar, o juiz não viu. Lance difícil, hein? Lance difícil. Eu não vou entrar na polêmica de discutir aqui. Acho que cabe a interpretação, assim como valeu a interpretação aí na final do Mundial pro Palmeiras. Eu acho que nesse lance vale também a câmera. Tem uma câmera que parece que é um absurdo, é um pênalti cabuloso. Aí você vê outras, mais assim atrás do jogador,
não parece que é tanto. Então, é passível de interpretação. O Vasco fica na bronca, e eu acho legítimo o direito do Vasco de ficar na bronca, até porque se bateu no braço, de fato, é o tipo de marcação que tem que existe a recomendação para marcar, como aconteceu, por exemplo, com o Luan na final do Mundial de Clubes, tá? Por isso que eu não vou entrar no mérito de discutir aqui. Só voltando ao assunto, vamos seguir, né, falar de Juventude. Venceu 2-0 o Guarani de Bagé, né? O Juventude que aguarda a chegada do Eduardo Batista, né, treinador do Mirassol. Campeonato Mineiro, Clássico Mineiro, 2-1 Atlético Mineiro para cima do Cruzeiro, resultado importante, tá? Mais uma vitória que não foi fácil, tá? O Galo consegue um gol nos acréscimos e sai aí com a vitória para cima do Cruzeiro. Então você vê que são equipes em momentos totalmente distintos em todos os quesitos. O elenco do Galo é muito superior tecnicamente, é muito superior em termos de valores. O Galo já conquistou um título nessa temporada, o Galo vai brigar por todos os títulos, o Cruzeiro vai brigar pelo título da Série B, talvez vai brigar pelo título da Série B. Eu acho que ainda não dá para saber, que está se ajustando, que está jogando bem, pô, melhorou demais. Mas para brigar pelo título, tem um monte de campeão brasileiro na Série B também, tá? Então não dá para achar que já subiu. E aí, quando é clássico, é a famosa, é aquela máxima, né? Clássico é clássico, e a gente vê isso nesse tipo de partida. O clássico, ele é o clássico. Não adianta ter uma equipe que está voando e quando chega a hora do clássico, aí as coisas se complicam, né? Quando chega a hora do clássico, as coisas se nivelam, né? As coisas entram no mesmo nível. E aí o Atlético sofreu, mas venceu e segue aí agora na liderança isolada do Campeonato Mineiro. Mas suou, hein? Mas já tem um título também. Já tem o título. O El Turco já tem um título, hein? Não é aquele título, mas é sempre importante ganhar um título. É igual o Abel Ferreira. Vice do Mundial, era importante ganhar um título e ganhar a Recopa, né? Você vê como as coisas estão mais tranquilas. Assim, você vê na cara dos jogadores do Palmeiras como as coisas estão mais leves, né? Após essa conquista da Recopa. Porque ganhar faz bem, você tem aquele momento de explosão, de euforia, endorfina para tudo quanto é lado do corpo, o cara dá aquela extravasada e fica mais solto, e fica mais leve, né? Então você vê como muda, né? E aí eu acabei de falar o Palmeiras, vou puxar o gancho para falar de Palmeiras e Guarani, jogo em que o Palmeiras entrou com sua equipe reserva, né? E foi entrando alguns titulares, venceu por 2-0, o gol de pênalti do Gustavo Scarpa, depois um gol do Wesley, e uma partida em que o Palmeiras perdeu um caminhão de gols. Falei da questão do centroavante lá atrás, porque nessa partida fez falta mais uma vez. É impressionante a quantidade de gols que o Palmeiras perde por jogo, é impressionante. Eu não sei, assim, a gente vê os jogadores antigos falando que assim, como é que se acertava tantos chutes no gol? Dentro de campo e na cobrança de falta? Treino. Esses caras treinam todo dia. Eu não consigo entender, cara. Eu não consigo entender. É uns chutes assim. Pô, eu falei no primeiro jogo da Recopa, né? Que o Palmeiras jogou contra o... Primeiro jogo não. O segundo jogo que o Palmeiras sobrou, né? Cara, se a quantidade de gols, de chutes por cima do gol, se a equipe do Palmeiras fosse de futebol americano, poxa, seria um absurdo, né? Seria uma loucura esse time. Como diria Casimiro, seria uma loucura. Porque é impressionante o que chuta por cima do gol essa equipe. Como erra o alvo. O gol é grande, cara. A gente vê na TV, parece que o gol é pequeno. O gol é muito grande. E aí assim, umas coisas que você fica abismado. Que são jogadores de qualidade. São jogadores que já fizeram muitos golaços, que você sabe que o cara tem alvo. Mas eu não sei o que acontece, né? O Palmeiras cansa de perder gols. E fica evidente que o Palmeiras precisa de um centroavante matador. Fica evidente, toda a partida fica evidente. E nessa aqui não foi diferente. Inclusive o Palmeiras venceu por 2-0, mas sofreu, hein? Sofreu porque defensivamente cometeu algumas gafes. E teve uma, acho que a mais cabulosa, se eu não me engano, foi a do Jailson. E o Guarani que não aproveitou. Mas teve ali uns dois erros de saída de bola do Palmeiras que
Se cometer esse erro em clássico, vai ser punido. O Palmeiras não pode. Essa equipe reserva do Palmeiras já tá deixando a desejar há muito tempo, desde que os caras chegaram, né? E o Abel, obviamente, já pediu paciência, né, com alguns jogadores, né? Assim, reserva foi um mistão, na verdade, né? Não foi bem reserva, né? Foi um mistão, mas, poxa, que foi o Jailson não é titular. Cometeu uns erros aí. O Atuesta, ele tá em tá em evolução. É um cara que eu vejo que tá em, o Gustavo Scarpa entrou como titular porque tá voltando de lesão, né? Por isso que entrou como titular. Mas aí entrou Giovani, entrou Gabriel Veron e não sei, parece que não encaixa, sabe? Esse time em reserva ainda tá precisando encaixar, né? Não tá, mas o Abel Ferreira confia nos caras, já pediu paciência para eles em coletiva, ele já falou para ter paciência com essa equipe. Então vamos dar o crédito pro treinador, né? Ele conhece, ele sabe o elenco que ele tem na mão, sabe da capacidade de cada um, mas que o Guarani não aproveitou algumas oportunidades, isso é verdade, isso é fato, tá? Vamos seguir de Campeonato Paulista. Bragantino 2-0 para cima do Botafogo de Ribeirão, tá? E com isso eu fecho a rodada dos estaduais. Cara, eu acabo falando sempre mais dos times da Série A, das equipes que disputam a Série A, não todas também, não todos os estaduais. Então fica o meu convite aberto para vocês, se quiser que eu falo do seu clube de coração, do seu estadual, deixa o comentário aí embaixo, né? A gente vem no próximo podcast, tenta trazer mais conteúdo para vocês. Abri o podcast e não falei da situação da Ucrânia, deixei para falar mais para o final do podcast. Agora sim, o último assunto do podcast é a questão dos jogadores, né? Como é que vai ficar? Ainda não se sabe, né? O que se especula é que a FIFA pode abrir uma janela excepcional apenas para os atletas que jogavam nos clubes ucranianos, tá? Uma janela excepcional, mas aí os jogadores continuam pertencendo a esses clubes ucranianos, tá? Essa janela é pura e simplesmente para ver se a equipe quer negociar algum jogador, venda ou empréstimo, tá? E aí fica o sonho de alguns clubes, alguns torcedores em relação a alguns jogadores que estavam na Ucrânia. Só que assim, a gente não pode esquecer que o torcedor não pode esquecer que quando abrir a janela vai abrir para todo mundo, né? E muitos jogadores obviamente vão priorizar a Europa, apesar de ter vivido conflito, de ter, né, de estar um pouco sensibilizado, né, de estar com medo de eventualmente voltar para a Europa, eu não sei, mas muitos deles o sonho obviamente é focar no mercado europeu, porque voltar para o mercado brasileiro de repente não tem mais abertura para voltar para lá. A gente sabe como é que é isso. Apesar às vezes o atleta quer ficar no Brasil, mas o empresário vai recomendar também. Fala, cara, eu não acho que é melhor ter um clube um pouco menor na Espanha, na Itália oferecendo uma proposta. Acho que você deveria tentar. E aí, obviamente, o empresário está pensando no cachê dele também, né? Então não vai abrir só para os brasileiros, né? Porque o torcedor já fica eufórico, né? Calma, o mercado vai abrir. Se abrir essa janela excepcional, vai abrir para todo mundo. E aí todos os clubes vão poder olhar aí, ver o que tem à disposição. Imagino que alguns até vão fazer algumas compras de alguns jogadores para ajudar essas equipes ucranianas. Eu imagino que essa questão da solidariedade vai acontecer, tá? E o caminho inverso também vai acontecer. Quando a guerra acabar, eventualmente, a gente espera que seja logo, tá seguindo, continua assim. A gente vê notícias muito tristes, né, de possíveis crimes de guerra, enfim, violação de cessar-fogo. A gente vê algumas notícias muito, muito tristes, mas a gente, obviamente, que quando a guerra acabar e a vida começar a voltar à normalidade, eu acho que vai haver uma solidariedade de várias equipes, principalmente da Europa, para ceder alguns jogadores para essas equipes ucranianas, tá? Então, eu imagino que algumas vão sim, tá? Até comprar alguns jogadores para que essa grana vá para o clube ucraniano, para ele se manter, enfim, para ele manter o corpo de funcionários, para tentar fazer ações solidárias também, por que não? Eu imagino que isso vai acontecer. Então, não sei se vai ser tão fácil para os clubes brasileiros aí pleitear alguns desses jogadores, tá? Não acho que vai ser tão fácil, acho que vai ser um pouco complicado. Mas enfim, para o torcedor eu acho que não custa sonhar,
mas essa não é a hora, tá? Eu sempre falo do Mauro César porque ele manda uns comentários muito bons. Ele falou, meu, é até um pouco mórbido, né? Os caras acabaram de chegar e já tem gente perguntando, querendo saber para onde que ele vai, se quer vir pro clube. Meu, o cara, né, teve que passar por um país em guerra para sair de lá. E alguns deles chegaram aqui bastante sensibilizados. Os caras não querem nem saber de futebol. Então, assim, é até um pouco mórbido, né? Falta um pouco de sensibilidade também. A gente, obviamente, repercute porque a gente tá focado em repercutir o esporte, mas certamente que esse não é o momento, né? Tem que deixar os caras curtirem a família agora, se recuperarem mentalmente e aí depois voltarem a pensar na carreira para definir o que vai acontecer. Esse não é o momento, né? Mas assim, a gente está repercutindo, obviamente, o que se tem de notícia do que pode acontecer, tá? Com esses atletas que jogavam no futebol ucraniano, tá? Quando tiver mais notícias, a gente vai voltar a gravar mais, a gente vai falar sobre boatos que começam a acontecer, enfim, tudo que for possível, tudo que a gente tiver de notícia, a gente vai tentar repercutir o máximo que der, mas é o que eu falei, nesse momento não é a hora, eu acho que não é hora de falar muito sobre isso, até porque muitos ainda estão bastante sensibilizados, não estão com cabeça para isso, eu acho que tem que respeitar o tempo, deixar essa galera curtir com a família, e depois a gente, se essa janela de fato acontecer, quando isso se acontecer, aí a gente começa a repercutir quem vai para onde vai. Mas nesse momento eu acho que respeitar, né, o momento dos atletas e ver o que vai acontecer, o que a FIFA vai decidir, tá certo? Galera, por hoje eu vou fechar o podcast. A gente eu fiquei de falar eu lembro que eu puxei agora, tomei nota de falar de um assunto sobre do Alan Ruschel com a Chapecoense. Eu ainda não falei sobre isso, né? Eu preciso gravar um podcast. Hoje já tá um podcast gigante, mas se não acontecer nada, uma notícias bombásticas entre hoje e amanhã, eu tento gravar, tá? Amanhã um pouco mais sobre o assunto. Ah, não vai falar de violência no futebol? Não vou falar mais, tá? Neste momento não. Acho que o que a gente tinha para falar, a gente já falou e agora a gente tem que torcer para que as polícias e os ministérios públicos tomem uma atitude mais contundente. É isso que a gente pode fazer. Ah, não é que eu estou me omitindo. Assim, a gente já repercutiu brigas que aconteceram recentemente, semana passada. Então acho que agora é a hora a grande imprensa, eu acho que tem o trabalho assim de continuar cobrindo, fazendo cobertura, noticiando. A gente já debateu aqui no podcast e agora eu acho que é a hora a gente só pode torcer para que o Ministério Público e as polícias façam um trabalho, né, de reprimir esse tipo de manifestação violenta por parte de alguns torcedores, tá? E é isso, gente. Por hoje eu vou encerrar. Desejar para todo mundo uma ótima semana, um forte abraço e até amanhã. Tchau.